Olá pessoal, olá internet espectadores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa O Negócio. E o nosso entrevistado de hoje é o seu Ferdinando Scheffer Júnior. O senhor Ferdinando é empresário, ambientalista, filantropo paranaense, nascido em 1933 em Ipiranga, Paraná. Casado com a dona Elzira, fundador do Grupo Águia Participações, um conservador das florestas de araucária desde a década de 50 e possui um histórico de apoio, liderança em instituições de saúde como Hospital Evangélico e Santa Casa. Seja muito bem-vindo, seu Ferdinando. Obrigado. Lembrando que o Negócio Podcast tem oferecimento de lojas MM. Estamos a 3 quadras da Super MM, a gigante da avenida. Cipauto, a sua concessionária Chevrolet. Costa Teixeira Logística, referência nacional em transporte rodoviário. Gemade, Grupo Madecomp, atendimento especializado para profissionais de arquitetura e design de interiores. Flex 376, Parque Empresarial e Industrial. Informações pelo número 429-9124-3624. Feijão Pontarolo, fazendo a diferença no dia a dia das famílias. Auto In Seminovos, compra, venda e troca fácil. Contato pelo Instagram, @AutoInSeminovos. Águia Sistemas, soluções em movimentação e armazenagem de alta performance. Acesse o nosso Instagram, @Águia Sistemas. Showroom da Carne, carnes especiais e cortes nobres reconhecidos no mundo da gastronomia. Saiba mais em @Showroom da Carne. Pontamed Farmacêutica, distribuição de produtos para a saúde com confiança, agilidade e qualidade. Siga o nosso Instagram, @Pontamed. Antônio Muro e Cia, terraplanagem, drenagem, pavimentação, mineração e concreto usinado. Sua infraestrutura entregue com qualidade, segurança e prazo garantido. Informações, acesse o nosso Instagram, @Antônio Muro e Cia. E Supermercados Tozeto. Receba as nossas ofertas pelo WhatsApp 42 98871 2261. Seu Ferdinando, conte para nós como é que era a sua infância lá em Ipiranga. Olha, era Ipiranga, no bairro de Ipiranga, região pobre, né? E o meu pai, ele tinha vindo, era de Curitiba e veio para Ipiranga, casou e comprou uma propriedade lá, uma chácara, que tinha um rio, uns riozinhos que passava. Mas ele tinha uma iniciativa muito grande. Ele fez um tanque e fez um moinho para tocar o que ele começou moendo mandioca, fazendo farinha. E aí começou a construir outras coisas. Ele tinha um poder industrial, um dom. Ele mesmo fazia as coisas. E tinha 8 filhos. Eu era o do meio. 8 filhos. É. Pois é. E a gente criou-se aprendendo uma coisa, que tinha que trabalhar. Mas nós não tínhamos, assim, um local assim que tivesse um desenvolvimento cultural. Tal. Era uma região pobre, pessoas pobres. Era assim, época assim, da erva mate só. E a única coisa, ia para a escola, no grupo escolar em Ipiranga, e voltava e ia trabalhar. E assim passou a minha infância. Até que idade o senhor ficou lá em Ipiranga? Até 14 anos. Dos 14 anos, aí o senhor foi para onde? Pois é. Foi interessante, porque apareceu lá um tio, que era o mais rico lá de Curitiba, eles tinham uma empresa importadora grande, e ele foi, tinha um que ia todo ano, e ele foi aquela primeira vez. E o papai, nós fabricávamos vinho, inclusive, né? E ficou lá uma semana conosco, e a última noite, no domingo, eles tomando vinho, acho que tomaram meio bastante vinho, né, certo? Ele se entusiasmou. Se animou? E aí o papai perguntou, João, eu não pude mandar os filhos estudar, você não arruma um emprego para um em Curitiba? Arrumo. Qual deles? O do meio. Eu estava na escada para ir dormir. O papai mandou, pare aí, que ia apresentar nós.
Então, isso era no domingo. Aí você está com o caminhão carregado de mercadoria para Curitiba, eu também estou indo cedo, então leve ele amanhã já. E me levou. Aproveitou a viagem. E eu fui para Curitiba. E chegando lá, como é que era a empresa? O que o senhor começou a fazer lá? A empresa era uma importadora de máquinas de escritório, da Facite, uma das melhores máquinas do mundo, da Suécia. E eles eram muito ricos, e nós éramos pobres. E aí o tio com quem eu ia trabalhar, ele sabia que eu não tinha a menor condição de trabalhar com eles. Caboclinho de Piranga, como eles diziam, criado a Guabiroba, vai fazer o quê aqui? Eles eram muito ricos, uma firma grande. O que eu ia fazer lá? Tem uma história aí. A loja era grande e no fundo tinha uma janelinha, lá uma portinha. Lá atrás dessa porta tinha uma mesa e ele me deu uma revista e disse, porque eu não... o primeiro dia, ele ia fazer o que comigo? Ele me conhecia muito bem, o tio João que me deu o emprego não me conhecia bem, mas ele ia muito para Ipiranga. Aí eu pensei, puxa, ele não vai ficar comigo. E ele falou claramente, não posso ficar, ele falou para o tio João, eu não posso ficar com ele não sabe fazer nada. Uhum. Mal fala o português de caipira. O irmão dele chama-se Milton, ele chama de Mirto. Eu nunca esqueço essas palavras, porque eu escutava bem o que ele falava. Esse foi, talvez, a minha salvação. Uhum. Então, foi um momento quase igual. Não tinha acontecido o da gaita ainda, né? Mas essa foi a primeira. A gaita foi a segunda decepção. Mas a história do vidro, né? Eu sei de uma história do vidro, sim. O senhor foi antes... Então, isso era no quê? Numa segunda que nós chegamos. Então, na segunda à tarde, primeiro dia já. A história do vidro foi no primeiro dia. No segundo dia. Aí ele disse, meu pai tinha me deixado uma pensão. E ele vou te deixar na pensão. E amanhã, às 7 horas da manhã, eu passo para você pegar. E passou. Diz ele, Nandinho, o papai era Nando e eu era Nando, os dois Ferdinando, né? Nandinho, você é falante? Ele me conhecia em Ipiranga, falava bastante. Agora você não falou nada. Não, é que lá é Ipiranga, aqui é Curitiba. Mas eu era nervosíssimo. Eu fui e pensei, amanhã eu vou pedir um vale para ele, que eu não tinha dinheiro para comprar uma passagem para ir embora. Não tinha outra coisa para fazer. Depois do que eu escutei ele falando de mim. Ele falou tudo, eu escutei tudo. Ele não disse nenhuma palavra que eu tinha chance de ficar. Veja a decepção para um jovem. Mas aí ele me pegou na pensão. Quando nós ia chegando na loja, era uma loja muito bonita, perto do Correio, as primeiras da Rua 15. Eu olhei nos vidros, os pessoal iam namorar no domingo, né? Isso era uma terça-feira cedo. Punham a mão no vidro, né? Estava sujo, mão. Ali era o melhor lugar da Rua 15. E por dentro tinha um pouco de mão, mas muito pouco. Eu precisava dar uma lição para o meu tio, dizer alguma coisa, mas eu não tinha o que falar para ele. Porque ele já me conhecia, sabia. Não tinha. Aí a minha mãe dizia que eu lavava bem os vidros. Tinha 2 irmãs, mas sempre ela pedia para mim limpar os vidros. Era uma das poucas coisas que eu fazia em casa, mas... Aí eu vi aquele vidro sujo e digo, tem um momento da minha vida para mostrar para o meu tio que eu quero ir embora hoje. Nervoso, chegar, em casa dizer que não me aceitaram, era muito triste para mim. Então eu estava nervoso. Aí eu pensei, vou dar uma lição no meu tio. É a única coisa que eu posso fazer aqui para ele é limpar esses vidros. Mas ele disse, não, mas tem as mulheres que limpam, vem aí sexta-feira. Não, mas eu posso limpar hoje. Entramos na loja. Ele, olha, aquelas gavetas ali tem uns panos. E eu precisava dar uma lição nele, né? Caboclinho do mato é assim, né? Estava com orgulho ofendido. Estava ofendidíssimo. Aí eu disse para ele, tio, esses panos que tem aqui não dá para limpar vidro, eles estão sujos. Primeira lição, né? Uhum.
Então tem que comprar os vidros. E na frente da loja tinha a Casa São Paulo, que era de tecido. Vai ali, compra, pega. Deu o dinheiro, fui lá comprar. Cheguei lá, era o primeiro cliente que estava entrando na loja. Aí, quando ela viu que eu saí da firma João Schaeffer, diz ela, eu vi que você saiu da firma, você trabalha lá? Então, mas, quem que vai limpar o vidro? Eu. Mas você sabe? Eu contei para ela. Eu fazia. Como é que você limpa? Ela começou a fazer pergunta para mim. Eu, com álcool e pano. Você conhece o spray? Não tinha spray. Hoje tem spray. Que é um álcool melhorado. Uma maravilha para limpar vidro. Hoje. O álcool limpava. Por isso que eu tinha que comprar pano novo. E não aquele velho. Porque o álcool tinha que ter o polimento do pano. Aí fui comprar. Ela me deu o nome da mulher naquela loja lá. Aparecia com o dedo, com a mão. Fui lá e comprei 2 litros e me assustei com a maravilha do spray no vidro. Ficou uma beleza o serviço. Melhor do que o senhor imaginava. Nunca tinha feito uma limpeza igual. Então, a minha vida, eu estou contando essa história, porque essa é a base da minha vida. Porque eu estava indo embora. Eu não estaria aqui agora, porque eu, naturalmente, como todos os meus colegas de infância, morreram bebendo pinga na bodega. Teria seguido outro caminho. Bodega não era bar, né? Era o que ia acontecer comigo. Então veja como foi importante essa lavada do vidro na minha vida. E a perseverança do senhor de não se entregar. E não entregar. Mas ficou tão bem limpo. E eles tinham lá um empregado que já fazia 20 anos que trabalhava com eles, que entrou antes de mim, né? 20 anos, e já era sócio deles, seu Paulo Skelbeck. Foi o meu maior amigo da minha vida. Ele me adotou. Quando ele viu que o tio disse, Paulo, veja o vidro. Ué, mas as mulheres só vêm sexta-feira, não, mas o Nandinho, não me chamava de Ferdinando ainda, o Nandinho que limpou. Você, o seu Paulo, mas você que pediu para limpar? Não. Aí vem a história. Foi ele que pediu para limpar. Aí mudou, né? A iniciativa foi sua. Foi minha. Eu escutando tudo isso, eu não esqueço uma vírgula, não preciso nem mentir essa aí, viu? É uma coisa que a gente guarda na cabeça, marcou. Ele disse, Carlos, esse menino vai dar bom, vai. Mas, porém, nós precisamos ajudá-lo. Aí começou a minha vida. Por isso que eu estou aqui. E o apoio que eu tive mais do seu Paulo do que dos próprios tios. Uhum. Então, aí começou a minha vida. Por isso que eu estou aqui ainda. Seu Ferdinando, o meu avô, quando era criança, ele contava uma história sua. Ele era vizinho ali da sua empresa, morava ali no Los Angeles. Ele contava uma história do senhor, que o senhor tinha o sonho de ser tocador de gaita, ser gaiteiro. O senhor pode contar essa história para nós? Posso. Pois é, meu primeiro fracasso, você quer escutar, né? Da minha vida foi a gaita. Porque eu me apaixonei, porque tinha um gaiteiro que ia lá em casa, ele era amigo do meu pai, gostava de tomar vinho depois. Ia. Às vezes nós já estávamos dormindo, ele ia, tocava, nós levantava todo mundo e ia para a cantina do vinho para tomar vinho que ele queria. Tinha linguiça que o pai fazia e o vinho. Então eles tocavam gaita, às vezes até amanheciam tocando gaita. E eu me apaixonei, eu tocava muito bem, e eu vou ser gaiteiro. Primeiro dinheiro que sobrou, pagando a pensão, que sobrava um dinheirinho, eu comprei a gaita, no Horário Macedo. Era a maravilha da época. A Scandale 120 baixo com abafador. Era lançamento. E me matriculei numa academia. Paguei a entrada, paguei o primeiro, segundo, no terceiro mês que eu entrei para pagar, o dono estava sentado, passando por ele. Peraí, Ferdinando, eu paguei ele. Terceiro mês. Na saída, eu vou te esperar, você. Aí, quando cheguei, estava uma pilha de dinheiro. Ele me devolveu todo o dinheiro que eu tinha pago
E a gaita. Olha, você nunca vai ser gaiteiro. Nossa, mãe, que choque. E aí, seu Ferdinando? Aí eu dei de presente ela para o meu irmão. Até hoje a família tem a gaita. Então, a vida gozada, né, os fracassos da gente, às vezes é a história que inicia o teu comportamento. É A verdade. história da gaita é essa. Terminou. Seu Ferdinando, diz que o senhor com 19 anos já comprou a sua primeira área, né, de preservação. Essa história é linda. Porque, veja, todo funcionário, quando começa, o que você ganha mal dá para as tuas despesas. Vai aumentando o ordenado, vai aumentando a despesa. E assim era a minha vida. Não tinha sobrado nunca dinheiro. E um dia, eu peguei um serviço extra, assim, para fazer sábado e domingo para a Câmara dos Vereadores em Curitiba. E fiquei uns 3 anos fazendo esse serviço, eles nunca me pagaram. E quando foi um dia, eu disse para o vereador, que além de vereador, ele tinha uma função lá. Eu, olha, eu não vou vir mais porque eu nunca recebi. Por que eu vou vir fazer? Não. Isso é um problema meu. Eu vou também sair. Mas eu primeiro quero que eles paguem você. Aí, para surpresa, um dia, uma quinta-feira, na sexta nós ia para Ipiranga, o tio, eles me deram um cheque de R$9.000 na época. Foi o primeiro dinheiro que sobrou na minha vida. Nunca tinha tido dinheiro sobrando. E fui para Ipiranga e não deu tempo para trocar, pus o cheque no bolso, fui para Ipiranga. O tio Carlos sempre ia. Cheguei lá e daqui a pouco eu me lembrei, puxei o cheque e mostrei para o meu irmão. Olha aqui, ó. Ele disse para mim, não quer comprar um pinhal? Quero. Tava com o dinheiro? Tava com o dinheiro. E era duas velhinhas, Nhauritas, o nome dela, que a gente sempre ia lá, eu conhecia o pinhal, era lindo. Um pinhal que tinha sido cortado os mais grossos, mas tinha ficado muito pinheiro fino. Comprei. Hoje, são 13 alqueires, é o melhor pinhal que eu tenho. Em Ipiranga. Ipiranga. É coisa mais linda, porque a gente plantou mais pinheiro, onde tinha alguma falta. Mas só que eu não parei mais de comprar, porque aí eu comecei a ganhar mais dinheiro. E quando sobrava dinheiro, eu comprava, porque veio aquela lei proibindo o corte de araucária. Então, quem sobrou, esqueceu de vender, às vezes o pinhal era fino, a área pequena, tinha que ser pequena, não tinha dinheiro para comprar coisa grande. Aí sempre aparecia, eu fui comprando. Essas áreas ainda estão lá como preservação da araucária, uma paixão pela araucária. O senhor começou a investir na preservação das araucárias na década de 50, né? Muito antes disso ser uma tendência corporativa. O tema preservação praticamente não existia. O que levou o senhor a investir nas araucárias e na preservação? Foi aquela história do pinhal que eu vi destruírem na minha juventude. Depois que eu li a revista dos Vikings, que eram os primeiros navegadores do mundo, naquela época não tinha aço para fazer navios. E eles tinham uma madeira na Suécia, era rara, mas que ela não apodrecia no mar, assim, durava mais. E eles podiam navegar com os navios feitos de madeira. Agora, por que essa revista caiu na minha mão? Quando eu contei para o tio que eu tinha visto o pinhal da minha tia que destruíram, ele me trouxe essa revista da Suécia. Eu li, era espanhol. Eu vi que a floresta levava entre 100 a 500 anos para ter uma tora fina. E o araucária eu conhecia bem, né? Nasci no meio do araucária. O araucária com 40 anos eu já sabia que dava uma boa tora já. 40 para séculos. Não dá para reflorestar uma floresta que leve séculos.
Não existe por que fazer. Então eu pus na cabeça que eu devia um dia preservar. Lá Na década de 50. Então, por isso eu digo, as coisas vêm do começo da tua vida. As tuas paixões, por incrível que pareçam, quando elas te penetram no cérebro, e que você adora aquilo. Eu nasci no meio do pinhal e vim destruir. Não, precisamos reflorestar. Eu não quero dizer que nós somos grandes reflorestadores de araucária, mas a paixão de araucária eu transmiti para os filhos. O Álvaro, meu filho mais velho, é engenheiro florestal. O filho dele mais velho é engenheiro florestal. Eles tocam a águia florestal. Precisa ver a paixão que eles têm por preservar a floresta. Tem mais uma história da floresta de pinos que nós podemos conversar. Fica à vontade. O pinus é uma madeira que cresce mais, é como o eucalipto, mas ela também apodrecia mais. Hoje não, hoje nós temos tecnologia. Mas era uma madeira que ninguém queria. Mas hoje você não vai plantar em buia, que leva 100 anos para dar uma torinha. Não vale a pena. O araucária já vale, mas também o pinus cresce mais rápido, o eucalipto mais rápido. Então tem as histórias das evoluções. Então, hoje, como nós temos uma indústria de madeira, com a reflorestadora, com o filho e o neto, engenheiro florestal, e a minha paixão já mexeu com o cérebro deles, já transmiti isso. E hoje não é só o araucária, isso é bom alguém que está ouvindo ouvir isso. O araucária não é a madeira só. A araucária vai ser o futuro de uma grande alimentação, que é o pinhão. E quem não gosta de um pinhão, né? Eu hoje tomei café com pinhão, não como pão se tiver pinhão. Se você for em Santa Catarina, em Lages, uma cidade onde o pessoal adota muito o uso do pinhão, o restaurante que você entrar, em qualquer dia do ano, tem pinhão na comida. Vai além da madeira. Eu posso amanhecer conversando com você sobre pinhão, porque isso eu sou apaixonado. O pinhão, você põe um pinhão no freezer, ele dura 3, 4 anos, homem. Fora do freezer, ele apodrece com 60, 90 dias, não presta mais. Então, eu entendo bem. Seu Ferdinando, eu queria voltar um pouquinho no seu tio, no João Scheffer, né? Ele foi empresário, como o senhor disse, de muito sucesso, e ele também foi sócio do seu Avelino Vieira, que é pai do Zé Eduardo Vieira, o Zé do Chapéu. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre ele. O tio João, eles eram 7 irmãos homens, hein? A avó tinha 7 filhos, os 7 homens. O tio João era um gentleman, uma cultura extraordinária. Então, eu adorava ele. Para mim, ele influenciou muito também, porque não sei o que aconteceu, porque ele me deu um emprego primeiro, e o irmão dele não me queria. E depois eu fiquei quantos anos? Fiquei muitas décadas ligado com eles, né? 10 anos na loja e depois como sócio deles em Ponta Grossa. Então a nossa vida ficou muito ligado. E o tio João era a pessoa que mais eu admirava. Não foi o que mais me ajudou. O que mais me ajudou foi o seu Paulo, que era empregado dele, que era sócio dele. Né? Mas pela cultura que ele tinha, pela simpatia, pela inteligência. O senhor falou que teve uma sociedade, então, com o seu tio João e com os seus irmãos. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Era mais com o seu Paulo Skelby que o tio Carlos. O tio João ele não foi sócio porque ele era muito rico. E era o que? Era uma revenda de máquina, de escritório? O que vocês faziam? O mesmo ramo de Curitiba. O que eles importavam eu vendia aqui. Uhum. Então, tivemos a firma, foi muito boa. Mas eles estavam muito ricos. E eles chegaram a um dia, vamos vender a nossa parte. Uhum.
Mas foi uma época muito boa para mim também, né? Ainda eu não tinha família, né? Estava começando a vida. Era solteiro ainda. Não, eu podia estar casado já era casado, estava casando. Eu, quando vim para Ponta Grossa, eu já casei também, né? Então, mas não tinha os filhos, né? E aí, um dia o senhor foi para São Paulo para comprar uma indústria que fabricava as máquinas. Conta essa história para nós. Sim, a gente vendia junto com as lojas. Antes já vendia essa máquina registradora. E essa máquina registradora a gente vendia muito. E um dia eles vieram oferecer a fábrica. Eu comprei a fábrica. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Tocamos a fábrica 2 anos lá em São Paulo. E aí mudamos a fábrica para Ponta Grossa. E lá em São Paulo não dava para ficar porque o prédio era muito grande deles e muito caro. Então nós compramos só a fábrica. Trouxemos e montamos em Ponta Grossa, ficamos 2 anos funcionando. Mas era uma instalação alugada, dos antigos ônibus. Tinha lá oficina mecânica e tal, uma coisa antiga. Nós alugamos deles. Quando foi um dia, nós estávamos com um projeto de lançar uma máquina eletrônica e veio o engenheiro que nós contratamos. Ele chegou, quando ele chegou de manhã, ele foi na fábrica, só tinha fumaça da fábrica. Não deu tempo, né, porque a fábrica... Ele chegou na manhã, o incêndio foi à noite. Ah, o senhor teve um incêndio na sua fábrica. Virou em cinza. E o senhor falou que essa fábrica era próxima à garagem dos ônibus ali, perto da Princesa dos Campos. Em frente ali. Era a instalação antiga dele, de uma outra, depois eles venderam a outra firma. Então era uma coisa antiga. Aí nós íamos lançar essa nova máquina. Ele veio, não chegou nem a vir falar comigo. Quando ele soube, foi lá, viu a fábrica. Chegou lá, estava cinza, ele foi embora. Mas isso, Ferdinando, só para entender, pegou fogo na Rema, né? Esse era o nome da empresa. Nós não tínhamos dinheiro para reconstruir, porque nós, naturalmente, depois do incêndio, nós não tínhamos mais o que faturar. Você sabe que você, para fabricar uma coisa, você tem que gastar para fabricar. E nós, toda a indústria, você trabalha apertado com finança. É normal quando você está começando uma firma nova. Então, acabou a fonte de produção e de faturamento. Mas nós tínhamos um pinhal em Ipiranga. Eu tinha comprado um pinhal bonito, 112 alqueires, um pinhal grosso. E tinha um camarada que queria comprar, porque ele usava madeira. Ele podia derrubar. Naquele tempo ele ainda acho que podia derrubar. Não estava ainda a lei vigorando. Ia acontecer, mas não tinha acontecido. É isso aí. Eu fui lá. Cheguei em Bituva, ele morava. Fulano, o senhor ainda tem interesse em comprar o meu terreno? Tenho, você quer vender hoje? Eu te pago hoje. Antes de falar qualquer coisa, ele falou isso. Você sabe como é que fizemos a venda? Antes de eu fazer uma escritura, nada. Ele me deu o cheque já. Eu saí de Imbituba com o cheque total da área. Você vê que maravilha. Saiu com o dinheiro da venda da área. Aí fui passar a escritura para ele. Então reconstruímos a fábrica. Ao reconstruir a fábrica, nós tínhamos que fazer alguma coisa, né? No período de reconstrução tem que fabricar também. Aí começamos a transformar a máquina, que nossa era manual, em elétrica. E fizemos também um mimeógrafo. Porque quando eu trabalhava na firma João Schaeffer, aconteceu que um navio teve um problema na África e ficou, acho que 1 ano no posto, e ficou dentro desse navio, não sei porquê.
e entrou água e pegou aquelas caixas que era dos mimeógrafos que vinha da Facit, da Suécia. Demorou um pouquinho e eles trouxeram para o Rio de Janeiro essas máquinas. E aí, como a gente ia sempre na Facit, o tio Carlos, chegamos lá, o cara mostrou para nós, olha, isso aqui, contou a história do navio e tal. Pois é, agora nós temos que recuperar esses mimeógrafos. E o tio Carlos não teve o menor interesse em recuperar. Mas eu já estava com a fábrica. Porque eu disse para o tio Carlos, tio, vamos comprar esse duplicador da Facit. Eles estão querendo dar meio de presente? Não, se você quiser, mas você que vai levar para Ponta Grossa. Eu trouxe e recuperamos. Ao recuperar essas máquinas, veja o que a gente aprendeu. O mimeógrafo ficou melhor do que quando ele veio da Suécia. Porque ele regulava mais o que o revendedor não fazia, nós já no fabricar tinha que fazer a orientação da máquina. Para a cópia ficar bem feitinha. Então, melhorou o duplicador. Então eu pus, aí acabou, vendemos tudo. Para quem não conhece, o mimeógrafo foi inventado, né? Aprendi essa semana, inclusive, com o Rogério, que ele foi inventado pelo Thomas Edison, né? E eu lembro da escola, que era um equipamento que você colocava uma matriz. E fazia, e ele fazia as cópias à base de um estêncil e álcool, né? Que não tinha máquina de cópia, que hoje já a evolução já. Era o pai do Xerox. Pai do Xerox. Então, você veja, eu fiquei com uma prática louca desse mimeógrafo. Ficou na cabeça. Mas aí eu comprei uma fábrica de máquina registradora, não tinha nada a ver com o mimeógrafo, e queimou, e aí nós fomos recuperar. Aí eu me lembrei, vamos fazer o mimeógrafo, e fizemos. Ficou uma maravilha o mimeógrafo. Ficou muito bom, até me surpreendeu. Menos peças, mais perfeitas, que a gente foi aprendendo umas técnicas. Claro, todo mundo evolui. É só pegar aquele ramo. E eu evoluí e ficou bom. Aí tinha uma firma no Rio de Janeiro, que representavam uns computadores, poucos computadores que já existiam na época. Telefonaram. Eles mandaram uma pessoa para Ponta Grossa para comprar um mimeógrafo. Você viram, nós tínhamos montado 4 só. Como ele veio com uma conversa boa, dizendo que aquela empresa de eletrônica, uma máquina, uma marca não brasileira, famosa, já lembro o nome dela, mas ele disse, nós precisamos desse duplicador. Faz parte. Ele mandou um camarada para vir ver o duplicador, para ver a fábrica. E o cara viu um duplicador pronto, funcionando, e entendia bem daquilo, ele se apaixonou pelo duplicador e levou. Eu dei de presente para ele. A conversa dele foi tão boa que eu ganhei. Eu dei um presente para o cara que veio comprar. E chegou lá e falou pro diretor da empresa que ele podia comprar a produção da nossa fábrica. E o senhor foi lá negociar com ele? Eu fui lá, não sabia que eles queriam isso. Cheguei lá, eles me atenderam bem, chegamos de manhã, quando foi de tarde, ele disse para mim, Ferdinando, vocês podem fornecer a produção para nós? Só que vocês têm que mudar o nome de Schaeffer para Sperry-Rand, o nome da empresa. Acho que até hoje existe essa indústria. Sperry-Rand era um fabricante de computadores. Não tem problema. Então, daqui 15 dias eu vou com os engenheiros para Ponta Grossa. Nós compramos a produção de vocês. Quanto da produção? Eu não tinha ainda, não estava fabricando, eu só tinha feito 4.
Nós estávamos fazendo a linha de preparação para montagem. Você sabe que um é fabricar o negócio e outro é produzir. Então o senhor foi para lá achando que ia fazer uma venda, ele comprou tudo que o senhor fosse produzir. Por isso que ele vinha com o engenheiro, para ver a situação, para ver quando que ele podia fornecer. Ficou assim, né? Diz ele, com certeza nós temos interesse nisso e... Está fechado? Não, tá. Me deu alguns valores, alguns números, alguma coisa? Como ele faria? Porque ele ficou sabendo que a nossa empresa era pequena. Então eles tinham que trazer a organização da esfera errante. Tá bom. Foi uma coisa interessante. Aí quando chegou a tarde, ele olha, daqui 15 dias nós estaremos em Ponta Grossa. Mas está fechado, está fechado. Quer dizer, fechado, eu faço o que vocês querem. Nós temos interesse. Tá bom. E ele até falou, olha, nós garantimos um lucro mínimo da empresa tua. Nós vamos com a organização da Sperry Rand lá para dentro da tua fábrica. Como eu não tinha grande experiência em negociar com uma multinacional desse porte, eu achei que estavam fazendo um milagre para nós. Tá bom. Quando eu ia sair, ele disse uma coisa para mim. Olha, tem um amigo teu, do interior de Santa Catarina, que conhece vocês, e ele quer voltar. Ele mudou o hotel dele, que nós íamos posar. E ele pegou um apartamento para ele no teu hospital, onde você está parado. E ele quer ir com você lá, está esperando. Ele pediu para não apresentar ele antes, porque ele quer conversar com vocês no caminho. Nós andamos hoje, eu sempre digo assim, um curto espaço. Ele perguntou para mim, Ferdinando, você não quer vender a fábrica? Quero. Eu estava cansado, na verdade. Reconstruir uma indústria não é fácil. E fazer produtos novos, imagine. Eu estava cansado. Vendo. Quanto é que você quer? Interessante que uns dias antes eu disse para o Frederico, que era o meu irmão, que nós trabalhávamos mais nós dois juntos, e se aparecer um maluco e quiser comprar, você vende? Eu digo, eu vendo, eu estou cansado, disse para o Frederico. Começar tudo de novo. Uma indústria nova, produto novo. O dinheiro já estava acabando, aquele dinheiro do Pinhal. Vendo. Quanto você acha? Nós chegamos naquela noite, uma coisa interessante. Falamos um valor. Ah, será? Apareceu um cara que paga isso. Vendemos, né? Vendemos. Mas só em brincadeira, estavam saindo já para ir embora. E agora o cara me pergunta se eu vendo. Vendo. Quanto você quer? Falei um valor alto. Diz ele, eu vou com você para Ponta Grossa. Lá eu confirmo, mas eu digo que a fábrica é minha. O Banco Sul Brasileiro, ele tinha uma indústria muito sólida, ele fabricava uns produtos bons, e ele tinha muito crédito com o Banco Sul Brasileiro, e o Banco Sul Brasileiro, o gerente disse para ele, vocês precisam ter mais produtos. Mas nós temos um vendedor para o Brasil inteiro, então, dá mais o que esses homens vender? Agora, quando eu vi o teu mimeógrafo e a máquina registradora que ele já conhecia, eu fico com a fábrica. Ele não foi mais fácil, eu sempre digo isso, foi mais fácil vender a fábrica para o Meno do que vender meio quilo de linguiça. E tudo começou com uma viagem do senhor para vender uma produção que na volta conheceu uma pessoa e acabou vendendo a fábrica. Você vê... O melhor que a história da gaita, né? Muito melhor que a história da gaita.
Era tanto dinheiro que eu recebi. Outra, o banco disse que pagava à vista. Aí o Meno disse, olha, deixa um pouco comigo, eu preciso um pouco mais de... Eu emprestei para ele, com 90 dias ele me pagou. Quer dizer, ele me pagou à vista. Então eu não sabia fazer com tanto dinheiro. Não tinha mais nada para fabricar. Aí surgiu a Águia. A águia que é uma fênix, né? Porque renasceu das cinzas e se tornou águia. A Águia, a gente tinha que fazer alguma coisa. Aí nós estávamos precisando comprar uma indústria. E tinha essa tal de Águia, que ela estava falindo. E o produto, estava fazendo as coisas lá, mas ele está sem dinheiro. Vai ter que fechar. Comprei a Águia. Aí começamos. Aí nós tínhamos que fazer alguma coisa com essas instalações que nós compramos. Uhum. E começamos, nós já tinha tido o início, aí começamos a fazer os produtos que, na verdade, com a evolução, termina sendo o que nós fabricamos hoje, só que hoje é com grande tecnologia. Mas tem uma história aí. Todo mundo, tinha em Ponta Grossa diversas pessoas que fabricavam aquilo que nós começamos a fabricar com essa nova firma. Mas era com parafuso, um estante com parafuso. Mas como tinha muita fábrica, a gente tinha concorrência muito grande para vender para as autopeças, concessionários de Mercedes, na época do desenvolvimento da indústria automobilística e tal. E eu digo, tem que melhorar o produto, mas esse produto todo mundo faz. Aí começamos a evoluir a Águia. Primeira coisa que nós fizemos foi substituir o parafuso. Fizemos tudo de encaixe. Ficou uma maravilha. E aí nós patenteamos, né? Ninguém podia fabricar o nosso, né? Eu hoje, a única coisa que eu sou é feliz. Com 93 anos não sirvo mais para nada, porque a cabeça já não é mais aquela. Tanto é que eu pedi para você não pôr muita data aí, porque às vezes a memória não é mais a mesma. Fisicamente, assim, eu não tenho uma doença que eu não tenho, mas eu sinto a idade. Você quantos anos tem? 47. Que tal daqui, quando tiver com 93? Podemos nos encontrar? Tomara que eu chegue lá, né, seu Ferdinando? Mas você vai sentir a velhice, ela vai chegar para você. É o que eu sinto, mas a minha felicidade pela família que eu tenho é tão grande, eu sou feliz. E outras coisas que eu fiz, tudo deu certo. Pode fazer mais perguntas. O senhor já era empresário numa época, né, que para vender não era só vender. O senhor tinha que visitar para vender, o senhor tinha que visitar para entregar e visitar para cobrar. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Olha, isso é muito bom. Veja, hoje, como eu digo, com 93, eu não posso mais assumir mais nada, nem quero, não tenho mais. Hoje quem toca as empresas são eles, né? Mas o senhor é presidente do conselho. Do conselho. E tem uma sala onde tem um lugar que eu tiro a soneca também. E o senhor vai todo dia para a empresa? Todo dia para a empresa. Eu sou apaixonado por ela. Eu me lembro coisas... Teve de tudo, né? Teve falhas e teve vitórias. Mas eu vou contar só as vitórias, né? Eu tinha um vendedor que fazia o Paraguai. Eu vendia, isso desde o começo, eu que vendia. As máquinas registradoras e tal, e tal, e tal. Viajava para o Brasil inteiro, nós tínhamos representante. E depois, com a evolução ainda para frente, nós tínhamos muito produto e tinha um vendedor que fazia o Paraguai. E daqui a pouco ele não pôde mais fazer. Mas ele era um bom vendedor e eu tinha que ir atender os negócios dele. Então fui para o Paraguai e aí conheci lá os clientes dele e agora vem as histórias.
Tinha lá um grande cliente, que ele era o representante da Mercedes-Benz, único no Paraguai. E o que mais vendia de peça Mercedes para o Brasil era ele, do Paraguai. Veja como era grande a firma. E eles já tinham comprado do meu vendedor, e depois eu vendi diversas instalações para eles. E tinha uma grande... Eles fizeram um prédio para centralizar o que hoje é comum, um centro de distribuição de todas as peças. Um prédio grande eles construíram. E eu já tinha a planta do prédio e já tinha com o cara que era o que ia tocar lá, eu tinha contato com ele e fizemos um projeto. E chegou a hora de ir para o Paraguai para falar sobre aquele... Eu já tinha o projeto na mão. E o prédio estava pronto. Cheguei lá, o rapaz, olha, infelizmente você perdeu a viagem, porque o prédio vai ser desmontado. Infelizmente você perdeu a viagem, Ferdinando, porque tem que desmanchar o prédio. Os caras erraram. A parte estrutural ficou muito fraca. Agora nós ia fazer as instalações em cima disso e pôr peso. Não ia resistir. Isso provado pelo cálculo estrutural. Uhum. Não tem jeito, tem que desmontar o prédio. E a firma vai fazer outro. Digo, não pode desmanchar um prédio desse. Deixa eu pensar. Senão nós achamos uma outra solução. Aí eu liguei para o meu engenheiro aqui de Ponta Grossa, ele era professor da faculdade, cálculo estrutural, ele era mestre nisso. Liguei para ele. Expliquei como é que era a planta. Eu estou com a ideia de fazer um reforço na nossa instalação de baixo. Aqui é 2 pisos. Vou pôr um em cima da outra. Mas aqui embaixo, 3 metros de altura só. Aqui vai ter as estantes de peças também. E depois eu faço uma estrutura em cima dessas, umas vigas, e ponho um apoio com 1 metro, contei para ele. Eu quero que você faça o cálculo para mim. Você passa lá na Águia, pega o projeto, você dá uma cópia, e você põe isso que eu estou te falando. E ele foi escrevendo. Tem lógica, Ferdinando. No dia seguinte, ele me ligou, Ferdinando, eu fiz o cálculo das estruturas, passando da chapa de 12 para 14, em vez de 2 para 4, e deixar tudo com 1,5 máximo. Diminui o intervalo. Uhum. Não de 4, 5 que tinha lugar. Esse não. Esse vai ter que... Porque aí fica a estrutura fraca. Dá para fazer, e eu já estou com o cálculo pronto. Veja que vai dar. Então, uma visita do senhor que qualquer outro vendedor teria se entregado, o senhor perseverou e conseguiu ajeitar. Não ia fazer. Uhum. Quer dizer que o caboclinho lá de Piranga, criado a Guavirova, de vez em quando a cabecinha funcionava um pouco. Mais uma grande vitória daí. Foi melhor que a gaita. Melhor que a gaita. Vamos falar um pouquinho agora da sua esposa, a dona Alzira, que comandou lá a operação do refeitório lá de vocês durante 36 anos, é isso mesmo? Desde o início. Até quando surgiu a epidemia, ela foi para casa, ela não veio. Hoje ela cuida, tem o mesmo trabalho, mas faz por telefone. Elas vão lá. Então. Mas foi... Fala um pouquinho da dona Alzira para nós. É uma maravilha a dona Alzira. Eu só digo sempre para ela, agora você tem que cuidar desse velho. Porque agora já faz 70 e poucos anos que nós somos casados. 60 e poucos, né? 60 e pouco. 67 anos. Agora você tem que continuar sendo a mesma Alzira. Não vai arrumar outro agora, porque mais bonito, porque você vai ter que ficar com esse velhinho agora até o fim. Então ela dá a risada. Alzira foi uma grande mãe. As mulheres lá do refeitório adoram ela.
Os filhos adoram ela. Ela adora os filhos, neto, bisneto. Faz parte da minha felicidade. Seu Ferdinando, o senhor também desenvolveu um trabalho muito importante, né, como provedor do Hospital Evangélico e teve lá alguns anos trabalhando. Quantos anos o senhor teve lá trabalhando com o Finger, com a dona Rosicléia? Olha, em primeiro lugar, eu precisava agradecer a presença dessas pessoas, porque quando você vai fazer uma coisa que você não é prático naquilo, eu vou tocar um hospital. Veja, um grande amigo meu, que ele está muito doente, mas ele ficou 20 e poucos anos no hospital. Ele disse para mim: Ferdinando, se eu te pedir um favor, você me atende? Se eu puder, eu atendo com prazer. Meu tempo no hospital é 4 anos, de 4 em 4. O último mandato passou 3, falta 1. Você assumiria esse 1 só para terminar o meu mandato, antes de uma próxima eleição? Aceito. Não sei tocar um hospital. Não é o meu ramo. Não é o meu sonho. Aceitei. Pois é. Eu digo para você, como de fato não era a minha especialidade, a primeira coisa que eu tive na primeira reunião com os médicos, que eles não me conheciam, eles queriam saber como é que eu ia fazer para comprar o que eles precisavam para o hospital, que eles precisavam comprar e não tinha dinheiro para comprar. A compra de equipamentos. Equipamento. Eles tinham a relação do equipamento de me mostrar. Para comprar isso aqui. Na primeira reunião comigo. Você tem alguma ideia? Tenho. Aí que vem a história, né? A história de você... Não pensa só em você, né? Você acha que tem que dividir? Eu disse para eles, tem uma solução, só tem uma. O hospital não pode comprar isso aí. O hospital não tem renda. É o hospital do SUS, não tem renda. É mais partos, a maioria, de graça. Então, nós temos que ter só uma solução. Aprova agora, se vocês aprovar. Vocês pagam 1/3? Eu olhando para ele. Disse, dá para pagar. O hospital paga 1/3 e a Águia paga 1/3. De tudo que vocês querem comprar, podem comprar amanhã já. Agora é vocês que vão dizer aonde que tem a cor que vocês querem e o modelo, porque eu não entendo disso. É conosco. A primeira coisa no hospital foi isso que aconteceu. A segunda coisa maravilhosa para mim foi as pessoas com quem eu pude tocar o hospital. César Finger, um cara fantástico. A Rudicléia, que era a diretora administrativa. Quando eu entrei, ela não era administradora. Ela era enfermeira. Ela tem o curso dela. E depois ela casou. Casou com um cara fantástico. Me ajudou demais. Então, as 3 pessoas. Outra que também ajudou a gente bastante foi o Antoninho Moro. Essas pessoas eu devo ter aguentado ficar 33 anos. 3 tocando e 3 com o hospital já parado, mas o hospital sempre tem coisas para pagar. Eu fiquei 30 anos na administração, com outros, lógico, mas eu sempre tinha uma função. E poucas vezes eu tive uma equipe tão boa que eu pudesse deixar tudo por conta deles. Eu sentia o peso do hospital. E essas pessoas eram as que mais me ajudavam, essas que eu citei.
A Rosicléia, como diretora, fui eu que nomeei a diretora administrativa. E ela conheceu, teve um namorado e ela me contou. O Ferdinando se dava muito bem. Ela disse, eu vou lhe apresentar. Falou o nome. Ele era de Imbituva. E eu fui num jantar em Imbituva e fui lá para fazer outras coisas e ir no jantar. Aí fui lá no cara, ele estava ainda fazendo a janta, e eu fiquei ajudando. Aí eu me lembrei que eu tinha que perguntar para ele, porque ele era de Imbituva, né? Me diga uma coisa, você conhece o fulano? Conheço. O que você acha dele? Porque ele está namorando a minha diretora lá. Eu quero saber se eu aprovo. Você passa por mim Ele primeiro. disse, eu não sei se ela vai casar bem, se ele vai casar bem, porque eu não a conheço. Porém, ela, não existe um outro homem igual. Digo, então tá aceito, podemos continuar o jantar. Quer dizer, são coisas maravilhosas que aconteceram, né? Uhum. De fato, essa pessoa ajudou demais. Então, a dificuldade minha era tocar o hospital, porque eu digo para você, não é fácil tocar um hospital do SUS. Hospital do SUS, acontece um fenômeno. O médico bom, novo, cresce, fica famoso, mas ele não quer trabalhar para receber o que o SUS paga. Ele já tem clientes que pagam mais. E o que acontece, normalmente, você vai perdendo os médicos bons. E você vai sempre pegando novos médicos. Então, isso é um fenômeno no hospital do SUS. E eu cheguei à conclusão, um dia, meus filhos me chamaram na fábrica e disseram, pai, pare com esse negócio do hospital, nós não estamos aguentando pagar tudo que nós temos que pagar. Porque você tem que pagar que você está tocando. Fosse presidente, ou diretor, ou vice, ou tesoureiro, qualquer um dos 3 cargos, que eu pulava de uma vez para outra, não sei, sempre a gente teve que assumir, porque eu tinha uma tradição como industrial. Eu aprendi a primeira lição, a primeira e a segunda que eu falei, não seja desonesto e não gaste mais do que ganha. Uhum. Foi as primeiras coisas na vida que eu aprendi. E eu usando isso, ainda hoje uso, eu não podia deixar de pagar o que o hospital tinha de problema financeiro. Então eu sempre mantivemos em dia, mas com muita dificuldade. Eu cheguei a um cansaço disso. Porque precisava muito investimento para transformar um hospital de primeira linha, tipo esses famosos que tem no Brasil. Eles têm lucro. A Santa Casa tem uma outra organização, tem outro apoio do governo. É diferente do SUS, não é só o SUS. Então, eu sonhava, temos que fechar esse hospital. Mas ninguém queria assumir. Porque estavam vendo que eu estava sofrendo. Ninguém queria assumir. Às vezes assumia, mas não era de ajudar. Tinha isso também. Então eu cheguei à conclusão de fechar. E disse para o Finger, me ajude a fechar esse negócio. A Rosicléia não era, mas o Finger me ajudou muito. Com a experiência que ele tinha da Santa Casa, ele trabalhou 70 anos na Santa Casa, 60, 70, sem ganhar um tostão. Ele era um professor do Banco do Brasil, um cara com uma cultura, um gênio fantástico. Ele, Ferdinando, eu não vou dizer que você não faça isso, porque eu sei que você está sofrendo. Aí resolvemos. Então, resolvemos fechar. Fechamos.
A história não é fácil. Aí chegou lá uma empresa multinacional que queria alugar. Aí nós reformamos o hospital para alugar. 2 meses, mais ou menos, não sei se é 2 ou 3, mas é por aí, ela devolveu. Quer dizer, eu perdi o dinheiro do investimento. E o meu, sabe? Aí pensei, vamos ver se nós doamos isso para a Santa Casa. Mas não sabia se a Santa Casa queria. Falei com o Finger, ele entendia da Santa Casa. E eu conhecia os diretores da Santa Casa. Vamos falar com ele. Olha, mas nós já fazia 3 anos que o hospital estava fechado. Mas o hospital tinha problemas para ser acertado. Eu não queria deixar nem um tostão de dívida. Eu vou ficar até o fim. O dia que terminar de pagar tudo, eu vou dizer que chega. Pelo menos o meu nome eu limpo, né? A burrice de ficar 30 anos, que eu não considerava a melhor coisa. Mas fizemos coisa boa no hospital, sim. O número de vidas geradas lá, pessoas que Era usufruíram daquilo. 85% da natalidade de Ponta Grossa e os Campos Gerais. Então, 85% de todo mundo que nasceu aqui nos Campos Gerais é graças a esse trabalho que vocês fizeram. É a Rosicléia, que era a diretora administrativa. Que trabalho bonito, hein, seu Ferdinando? Nós fizemos um serviço que eu considero um dos melhores, foi fazer um sistema de laqueadura. Porque eu observava que o mundo era pobre, onde tinha muita gente pobre. E como é que fica pobre? É só ter 10 filhos, 8 filhos. Eu via minha mãe criar 8 filhos. Não ganha para sustentar. Não ganha. Então, ela era extraordinária, meu pai era outro tipo, mas a maioria não tem o padrão que o meu pai tinha. Então, o cara fica pobre, fica dependendo só de um ordenado. Aí vai criar como o filho? Eu e a Rosicléia, e mais um médico que também pensava igual a mim, vamos fazer um sistema de laqueadura gratuita. Os médicos deram graça, porque eles nunca cobravam, não faziam porque não podiam fazer de graça. E ninguém tinha essa ideia de fazer laqueadura, porque a lei não sei o quê, mas a lei, ela permite também, dependendo, tem que ter tanta de idade, tem que ter tantos filhos já, aí ela pode fazer laqueadura. Aí nós pegava esse sistema para ficar dentro da lei, sempre fazer as coisas dentro da lei. E nós fizemos 2.500 laqueaduras gratuitas. Nunca cobramos um centavo e o hospital nunca pagou um centavo. Que forma de cuidado, hein? Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Depois paramos de fazer também, um pouco antes de fechar nós paramos. Então, uma história que o hospital... mas aí, quando foi um dia, o Biagini, que era ainda o nosso jardineiro, né? Ele fez diversas vezes a limpeza, que o hospital estava fechado. Tinha que limpar, né? Senão virando uma mata. Eu ia ver o serviço dele, que ele disse que estava pronto. Eu estava indo, e ele disse, Ferdinando, onde é que você está? Estou indo lá no hospital. Pois é, eu estou vindo de lá. Ferdinando, tem uma coisa triste para te dizer. Agora vem a história. Uma coisa triste. Você vai se assustar quando vê o que os ladrões fizeram no hospital em 2 noites. Destruíram o hospital. O hospital foi invadido por ladrões. Foi invadido. Diz que eles de manhã, de madrugada, com o caminhão carregavam tudo que tinha, tomada, aço, qualquer coisa que dava venda. Eu cheguei lá e disse, ele, olha, você não vai ver uma porta aberta com chave, tudo com uma reta. Eu fui ver, rapaz, muito pior do que a gaita, viu? Foi uma decepção. Aí eu saí para fora, não tinha com quem falar, não tinha ninguém lá. De dia não tinha, esse pessoal ia cuidar, que eu pagava para cuidar, era à noite. Mas não sei por que os ladrões entraram à noite, eu nunca quis saber também. Para mim encerrou ali. Saí para fora e liguei para o Finger. Finger, onde é que você está? Estou na Santa Casa. Digo, era isso que eu queria.
eu quero que você me leve na Santa Casa para me falar com a diretoria. Diz ele, nós estamos subindo a escada para ir na reunião do conselho. Digo, meu Deus, era isso que eu quero, então passe a viva voz. Diz ele, já está a viva voz. Eles estavam rindo. Aí eu disse para eles, olha, eu não estou pedindo para vocês, porque eu não sou dono do hospital, mas eu não admito que ninguém que teve contato comigo, da igreja, nem de ninguém, que diga não. Eu dou 3 minutos para você decidir sim, e aquele um de vocês aí que disser não, eu vou aí para xingar a mãe. Bem isso eu falei. Bem, veja como eu estava bravo. Daqui a pouco eu surro, hein? Aí foi só risada. Aí o cara diz assim, 3 minutos é muito. Dá 3 segundos, já passou e já aceitemos. Aí deram mais risada, virou risada. E dali em diante a Santa Casa assumiu. Ali em seguida eu andei mais um pouco, sem... Digo, agora eu vou ligar para o diretor, para o presidente da igreja, porque eles é que tem que dar. Eu digo, onde é que você está? Estou chegando em Ponta Grossa. Da onde? De Itaiacoca. Digo, então, caboclo, você vai ouvir uma coisa minha, mas não é um pedido. Vocês me abandonaram. Bem assim a palavra que eu disse. Vocês me abandonaram. Vocês sabem o que eu sofri no último tempo e o que eu estou passando para entregar tudo certinho. Vocês, eu quero amanhã, às 2h, uma reunião da igreja. Amanhã, não depois de amanhã. E não é depois das 2 nem antes, é 2h. E o cara que disser que não concorda com a doação, eu vou aí, a mesma palavra que eu disse para os caras da Santa Casa, eu vou aí para xingar a mãe dele. Ele deu risada também. Conhecido da gente, Barbedade. Ferdinando, não vai ter ninguém contra. E a reunião é amanhã às 2h. Prometo, está resolvido. Ela fez a reunião às 2h, estava assim, não cabia na sala. Nenhum deixou de assinar a concordância da doação. Então a minha doação, que eu não era dono, ficou oficial. Teve também um fato que eu fiquei sabendo, o senhor fez uma doação muito pontual para o Hospital do Câncer. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Na verdade, não fui eu, né? Aí que vem a história fantástica. É a razão de eu ser mais feliz ainda, além da família. É com esse acontecimento. Um dia, o pessoal da Santa Casa ficaram muito felizes e quiseram me agradar. Mas aí, daqui a um pouco, eles ligaram para mim e disseram, Ferdinando, hoje é teu dia de ter uma boa notícia. Muito boa. Então, se é muito boa, conte. Você sabe que nós tínhamos ganho um terreno para fazer o hospital, mas era muito longe o terreno, nós desistimos. E depois você ofereceu e obrigou nós a receber de graça o hospital, porque não tinha mais dívida nenhuma. Eu devia 300 mil para o Antônio Moro, que eu peguei emprestado para pagar umas contas do hospital, depois ele perdoou também. Então não ficou nada para a Santa Casa pagar. Diz ele, agora vem uma notícia. A Santa Casa não precisa gastar nada para construir o hospital. A Itaipu vai construir. Itaipu Binacional. Uma das maiores hidrelétricas do mundo. Era até ontem, é o maior. Veja, mas eu não tenho ligação com a Itaipu. Eu não sei quem é que conseguiu que a Itaipu desse isso. Então, até que vai ver a obra maravilhosa. Se você não for, você tem que ver. Sim, senhor. A maravilha da obra que a Itaipu está fazendo. Agora também o Estado já está fazendo uma parte. Está sobrando dinheiro para fazer. A Santa Casa ganhou. Você vê que coisa. Eu tenho que agradecer os ladrões que destruíram o hospital, não é? Deus escreve certo, põe linhas tortas. Eu nem fui na polícia para fazer queixa contra ele, porque eu tenho que agradecer pelo que eles causaram depois que a Itaipu fez isso. Vá ver a grande obra para Ponta Grossa. A Itaipu está fazendo.
E o Estado também já tem aprovação. Que essa aprovação foi para este ano, né? Mas a Itaipu já deu o ano passado. Então, que coisa melhor para uma cidade? Um hospital do câncer mais moderno, com as máquinas mais modernas do mundo. Já estão em caminho, acho que já até, não sei se já não chegaram. E não vai ser só um hospital, vai ser mais um, né? Não é só vai ser dois. Dois. Então, já estão construindo o segundo, né? Vá lá e veja, que maravilha. Com certeza, vamos lá. Então, aquilo que para mim era o meu... que eu tinha um sentimento de ter ficado tanto tempo, hoje eu agradeço. Até os caras que arrombaram. O Buraco do Padre é um dos principais pontos turísticos de Ponta Grossa e ele também é fruto do seu trabalho, do trabalho da sua família. Como o senhor vê hoje toda a reforma que foi feita no Buraco do Padre, a construção das trilhas, do restaurante, de toda a acessibilidade que tem para ver aquilo que é uma das grandes maravilhas dos Campos Gerais? Não minha, mas da família, sim. Veja, o Buraco do Padre, eu acho aquilo uma maravilha. Eu sou o cara que mais elogia o Buraco do Padre. Eu hoje tenho orgulho e tenho a satisfação de que eu não continuei com o Buraco do Padre, porque eu não teria a capacidade que eles tiveram, as maravilhas que eles fizeram. Que conselho, seu Ferdinando, o senhor dá para quem está começando hoje a ser empresário no Brasil? Quando se vai fazer uma empresa, ela tem que ser profissional, familiar ou não. Façam isso. E um sucesso e meus parabéns. Não faço isso e aceite os meus sentimentos. Então, não é só a família, não. É o profissionalismo. Profissionalismo. Agradecemos a todos os nossos internet espectadores pela audiência e pela paciência. Um muito obrigado a todos e um grande abraço.